Amém, queridos irmãos? Louvado seja Deus. Amados, eu quero convidar os irmãos para abrirmos nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos falar sobre mais uma das cartas às igrejas do Apocalipse, e hoje o assunto é a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler, amados, a partir do verso 1 até o verso 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Nos diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você já recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos irmãos? Bendito seja Deus. Essa é a carta à igreja de Sardes. Tem um provérbio na Bíblia que diz que a soberba precede a ruína. E sabemos, irmãos, que tem um ditado que diz assim: tem gente que se acha, né? Tem gente que realmente se acha, em todos os sentidos, e até mesmo espiritualmente, né? Tem gente que se acha superior, tem gente que se acha melhor, etc. E a mensagem à igreja de Sardes, que aqui está, é um alerta exatamente para o orgulho e autoconfiança. Para aqueles que, por causa da posição, por causa, quem sabe, de uma história do passado, de algo que já tenha feito, a pessoa se acha ainda numa posição que no fundo não está. Então essa carta, ela é um alerta em relação a isso. É um alerta contra a falta de vigilância espiritual, sobre o descuido da vida espiritual. Sardes tinha a fama de ser uma igreja viva. Observe isso, fama. Quando se perguntava na cidade de Sardes sobre aquela igreja, a notícia que davam sobre ela é que era uma igreja viva. Mas Jesus disse: a fama de vocês é de que vocês vivem, mas eu estou dizendo que vocês estão mortos, espiritualmente mortos. Amados, sobre a cidade de Sardes, quando ela recebe essa carta, ela já não é uma cidade como no tempo passado. Ela era uma cidade que tinha grande destaque e grande importância em toda a Ásia Menor. É fato que aqui nesse tempo, ela ainda era uma cidade importante. Mas veja, em relação ao passado esplendoroso que ela tinha, ela estava bem aquém daquilo que ela havia sido. Mas ela continuava sendo um centro comercial e uma cidade militar muito importante. Então perceba, ela era famosa pela produção de roupas de lã,
Ela era uma cidade famosa pela sua agricultura. Ela era uma cidade que estava numa rota comercial importante. E ela ainda tinha, queridos irmãos, ela estava situada numa localização que a favorecia geograficamente. E é por isso que ela era muito protegida. Ela tinha uma fama de ser uma cidade muito protegida por causa da posição geográfica dela. Ela chegou a ser considerada, para que os irmãos tenham ideia, de uma cidade inexpugnável. Ela chegou a ter durante muito tempo a fama de ser uma cidade que não poderia ser conquistada. Imagina isso, uma cidade que quem olhava para ela e falava assim, essa cidade ninguém invade, essa cidade ninguém destrói, por causa da posição. Para chegar nela tinha que subir, e quando olhava de baixo, ela ainda tinha uma muralha muito forte, era muito protegida. Mas acontece, irmãos, que observe isso, essa cidade acabou fracassando. Isso é importante considerar, porque é isso que Jesus cita de alguma forma aqui nessa carta. Essa cidade, apesar da fama de inexpugnável, de uma cidade inconquistável, ela acabou sendo conquistada e acabou sendo submetida aos inimigos. E ela foi conquistada exatamente porque, observe como que a história da cidade está bem relacionada com a história da igreja. Por que essa cidade foi capturada? Pela falta de vigilância. Exatamente. Eles confiaram tanto naquela posição que tinham, na situação que eles estavam, na estrutura da cidade, que eles acabaram sendo conquistados porque eles se descuidaram da vigilância. Eles se descuidaram da vigilância e por isso caíram nas mãos de inimigos. Agora, quando foi que essa cidade caiu? E observe como que isso está relacionado com o que Jesus está dando para essa cidade como informação. Essa cidade caiu primeiro na mão dos persas, 546 anos antes de Cristo. Depois caiu pela segunda vez na mão dos sírios, no ano 214 antes de Cristo. Falharam na vigilância e sofreram grandes consequências. Para os irmãos terem uma ideia, quando eles caíram nas mãos aqui do inimigo, o que a história conta? Quando caíram na mão de Ciro, rei persa, eles já estavam acuados durante alguns dias pelo inimigo, mas o inimigo não conseguia atingi-los. Conta o historiador que um dos soldados, que era sentinela na cidade de Sardes, deixou o capacete cair do lado de fora. Provavelmente por ter adormecido. Mas soldados persas estavam observando. E quando esse soldado, irmão, desceu das fortificações para buscar o capacete, o inimigo estava à espreita, observando. Notou por onde ele passou. Então, por esse trajeto, eles entraram, abriram as portas da cidade no momento oportuno, e a cidade foi invadida e tomada. Isso foi o que aconteceu com essa cidade. Então observe que essa história, ela serve como um espelho para a condição espiritual daquela igreja. Jesus estava falando com eles a partir do que eles sabiam da própria história, o seguinte: olha, vocês precisam vigiar, porque senão vocês podem ser tomados de surpresa. Ou seja, esses irmãos que congregavam ali naquela cidade, sabiam que essa era a história da cidade, e portanto, entendiam muito bem aquilo que estava chegando através dessa carta. Eles seriam pegos de forma abrupta,
se eles não tomassem cuidado. E como se não bastasse, irmãos, o que aconteceu com esse povo, com essa cidade? No ano 17 depois de Cristo, ou seja, poucas décadas, né? Apocalipse foi escrito em meados do ano 90 depois de Cristo. No ano 17 depois de Cristo, a cidade sofreu também por causa de um terremoto ocorrido ali. E ela teve que ser reconstruída. Então, aqueles irmãos que congregavam na cidade de Sardes sabiam muito bem o que significava essa palavra, ser tomado de surpresa, e sobre a importância de vigiar. Mas observe, a identificação que Jesus faz de si mesmo a essa igreja e a condição que essa igreja estava, nós observamos logo de início. Porque ele fala, olha, essa mensagem é daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E Jesus diz, eu conheço as obras de vocês. Conheço as obras de vocês. Vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Jesus conhecia muito bem. Como observamos aqui, a situação da igreja se assemelhava à situação da cidade. A cidade que tinha uma reputação de inconquistável, inexpugnável, foi uma cidade que sofreu isso. E agora ainda vivia sobre a luz dessa glória, mas já não tinha mais. E da mesma forma, essa igreja, que tinha a fama de ainda ser uma igreja viva, por quê, irmão? Porque um dia ela foi, mas deixou de ser. Um dia foi e deixou de ser. Ela vivia da glória dos feitos do passado. E aqueles irmãos que ali estavam e viviam debaixo desse conceito que havia sobre ela, de que estavam vivos, Jesus mostrou ali, nessa carta para eles, que aqueles que se achavam vivos deveriam saber que ter vida só é possível para quem está nele. Não adianta dizer que tem vida se não estiver em Cristo. E ele também fala sobre si mesmo, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e que tem as 7 estrelas. Quando fala dos 7 Espíritos de Deus, está falando da plenitude do Espírito Santo. Ter vida somente a partir dele. Então, olha, ele está dizendo para aqueles que se achavam vivos, olha, quem está falando com vocês aqui é quem tem a plenitude. Vocês só poderiam ter vida se vocês estivessem em mim. Então perceba, queridos irmãos, e somente ele é aquele que pode julgar quem está vivo e está morto. Não adiantava o povo se achar vivo. Aquele que tem as 7 estrelas, aquele que tem o poder sobre todos, sobre o homem, só ele pode dizer quem está vivo e quem não está vivo. Então ele começa a carta falando da sua autoridade. Olha, quem está falando aqui nessa carta é quem pode dar vida e quem tem domínio sobre todos. E eu estou dizendo, vocês dizem que estão vivos, mas vocês estão mortos. Então, queridos irmãos, ele começa a falar aqui, dando essa ênfase sobre a condição da igreja. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, no verso 2, ele começa a dizer, esteja atento. Observa que ele logo chama para o despertamento. Esteja atento, desperta. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Ele diz, olha para a condição de vocês. Uns já estão mortos, outros estão morrendo. Vocês precisam estar despertados para essa realidade que está acontecendo em vocês. Irmãos, uma coisa importante que se observa aqui nessa igreja, considere isso.
A carta à igreja não menciona que eles estivessem enfrentando heresias ou perseguição. Essa é uma particularidade dessa carta. Esses irmãos, eles não estavam sofrendo perseguição como as outras igrejas. E nem estavam tendo problema de heresia dentro delas. Então, queridos, qual era o problema desses irmãos? Era uma sonolência espiritual. Era um sono espiritual. Eles haviam se acomodado numa forma de viver em Cristo, onde as atividades da igreja aconteciam, onde a frequência nos cultos acontecia. A igreja tinha atividade, a igreja tinha programação, a igreja funcionava. Por isso ela tinha fama de que estava viva, inclusive. Porque quem olhava de fora falava assim: olha, essa igreja é dinâmica, essa igreja é uma igreja atuante. Mas Jesus disse: olha, isso é fama. Não há vida em vocês. Queridos irmãos, é triste dizer, mas muitas igrejas, que às vezes enchem os olhos de muitos irmãos e dizem: nossa, que igreja é essa? Como que essa igreja brilha? Como que essa igreja é grande? Como que essa igreja é poderosa? Como essa igreja é rica? Como essa igreja funciona bem? Observe, essa igreja aqui de Sardes, ela tinha fama. Fama. Mas Jesus disse: olha, é fama, não é verdade. É apenas fama. Então note, essa igreja, o que se percebe aqui é que ela não tinha conflitos externos. Ela havia se acomodado a um ponto, irmãos, que ela se tornou irrelevante em termos de evangelização, em termos de testemunho, em termos de impacto na sociedade. Era uma igreja que não incomodava ninguém no sentido de denunciar pecado. É uma igreja que não fazia diferença no seu meio. Apesar disso, ela tinha uma agenda que funcionava bem, de modo que a fama dela permanecia. Mas era uma igreja que não representava nenhuma ameaça aos pecadores. Era uma igreja que não atingia, não impactava, não salgava e nem iluminava. Mas quando dava o dia do culto, estava o povo lá, arrumado, cheiroso. Terminava o culto, vivia no meio da sociedade, tendo as suas práticas comuns, mas não fazia nenhuma diferença. Por que, irmãos, que não fazia nenhuma diferença do lado de fora? É porque a morte estava dentro. Primeiro, irmãos, a gente morre por dentro. Depois, se percebe a indiferença e a insignificância do nosso testemunho na vida lá fora. É porque a gente só está mostrando que a coisa aqui dentro está apagada. Mas quando se olhava na atividade da igreja, na dinâmica da igreja, o povo dizia: olha, como esse povo vai bem. Mas Jesus, olhando lá dentro, diz: ei, avisa para esse povo para ficar atento e para acordar, porque não está bem. A morte está presente. E a morte está presente dentro. Queridos irmãos, Jesus, então, ele vai usar a história dessa cidade para exortá-los. Acorda, vigia, desperta, porque virei subitamente
Olha isso, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Não achei. Não está bom. Desperta. E ele vai dar aqui alguns conselhos, irmãos. Vamos perceber isso, olha, lembre-se. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha, recorda o fervor e a obediência que vocês tinham no início, quando vocês receberam o Evangelho. Lembra disso. Lembra de como era, como a palavra de Deus ardia no coração. Lembra de como vocês se preocupavam se tal atitude ia escandalizar o seu vizinho, o seu patrão, o seu colega ou até um familiar. Lembra disso. Guarde. Olha o que ele vai dizer, lembre-se, portanto, do que você já recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Então veja, lembre-se, portanto, do que você ouviu, do que você recebeu e ouviu. O que a gente recebeu e ouviu, irmão? A palavra. A gente recebeu e ouviu a palavra, o testemunho da fé. O que Jesus fez e estava fazendo, eles viram e viveram. E Jesus está dizendo para eles o seguinte, olha, lembra de como foi no início e guarda isso. Mantenha a obediência e a fidelidade à palavra que vocês receberam. E outra, arrependa-se. Arrepender, irmão, é mudar de rota, é dar meia volta, é abandonar a inércia e o declínio, é perceber como que está a nossa vida hoje e se arrepender disso, falar assim, não, eu não posso viver assim. Eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso me fortalecer no Senhor, eu preciso buscar o Senhor, sabe, e me deleitar nele. Eu preciso voltar àquela comunhão que eu tinha, porque é uma graça disponível, é uma fonte que não secou, eu que deixei de beber, é um maná que não cessou, eu que deixei de me alimentar. Meus irmãos, a graça está disponível a nós, não precisamos ficar como mortos, não precisamos viver assim, e nem devemos, porque o Senhor está dizendo, através dessa carta para mim e para você, arrependa-se, fortaleça o que resta, esteja atento, não somente arrependa-se, mas contagie os outros. Vamos incentivar uns aos outros para que estejamos buscando ao Senhor juntos. Vamos fortalecer aqueles que estão para morrer, porque há alguns que estão para morrer. E nós precisamos acordar para isso. Em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, observe uma coisa. Ele fala um detalhe aqui que é importante considerar. Não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então note, tinha obras, tinha trabalho, mas não tinha a essência. O que impulsionava o trabalho era humano, era a obra da carne. E ele disse, olha, não está bom, porque eu já vi a obra de vocês, e essas obras não têm perfeição nelas, porque elas não partem da ação, da operação do Espírito Santo, é quase que uma obra para mérito próprio, é fazer segundo a força humana, e não segundo o agir de Deus. Os seres humanos podem fazer obras, mas se lembra da palavra de Paulo aos Coríntios? Se você faz uma obra, essa obra pode ser entregar a sua vida em favor de alguém.
Mas se isso não foi movido pelo amor que vem de Deus, não tem valor. Porque o homem não pode se justificar pelas suas obras. Percebe isso? Mas considere, irmãos, que depois que ele fala isso, ele diz, olha, lembra então do que você ouviu, do que você recebeu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. É a hora que eles associam isso à história da cidade. Olha, vocês sabem o que é ser pego de surpresa. Vocês podem se achar fortes por causa da condição de vida de vocês. Vocês podem se achar forte por causa do esforço de vocês, da posição de vocês, e quem sabe até pela vaidade de vocês, pela fama que vocês têm. Sabe aquela coisa da roupa alinhada, a Bíblia debaixo do braço e o nariz empinado como uma soberba de crente, porque crente sabe ser soberbo. Jesus está dizendo, olha, isso aí não significa. É nessa postura de achar que eu virei de surpresa. Então, olha, ele faz uma associação com o que aconteceu com a cidade. Vocês sabem que é ser pego de surpresa. Então, estou dizendo o seguinte, olha, estejam atentos, porque virei como um ladrão. E pegarei vocês de surpresa. Mas ele faz uma ressalva. No entanto, olha que beleza, irmãos. Verso 4. Você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Nem todos. Nem todos. Há exceções. Havia bons exemplos no meio da igreja. Apesar daquela condição geral da igreja, havia um pequeno grupo de fiéis que não havia se contaminado daquela forma, que não estava vivendo para agradar a cidade, que não estava vivendo para não influenciar, que não estava vivendo sem impactar, mas eram pessoas que por onde passavam deixavam o perfume de Cristo. Eram pessoas que, apesar da condição da igreja, eles faziam diferença no seu tempo e no seu meio. Ô meu irmão, quem dera se o Senhor encontrasse a nós dessa forma, como aqueles que são remanescente fiel, num tempo onde a igreja se acomodou e vive agradando o mundo. Faz muitas obras, mas estão mortas. Quem dera que assim seja, que o Senhor nos encontre fiéis. Mas caso não seja o nosso caso, o nosso Deus traz para nós uma palavra de esperança. Porque esses que estão para morrer, diz o Senhor, podem ser fortalecidos, podem ser restaurados, podem ser reavivados, podem voltar a viver como no primeiro tempo, como no primeiro amor. Irmãos, Apocalipse está mostrando aqui que havia um grupo que não havia manchado suas vestes, não havia se entregado aos padrões da sociedade pagã, mas havia permanecido na pureza. Queridos, estamos preocupados se estamos sendo bom exemplo no nosso tempo? A gente precisa se preocupar com isso. Não é querer se preocupar em parecer ser melhor para alguém, não. Mas é se preocupar em saber se a nossa vida, a forma como estamos vivendo, está testemunhando de Cristo. Isso deve sim, meus irmãos,
nos preocupar. Então ele fala que havia aqueles que não haviam contaminado suas vestes, e que estes andariam com ele vestidos de branco, pois eram dignos. Jesus discerne, irmãos, entre os que fazem a obra para aparecer, entre os que servem para manter uma aparência para a sociedade, e entre aqueles que servem porque o amam acima de todas as coisas, e negaram a si mesmos para agradar a Deus. Então ele diz que o vencedor será igualmente vestido de branco. Ele diz, olha, aqueles que estiverem alertas agora, aqueles que entenderem que precisam se arrepender e voltar lá, serão também vestidos de branco. E eu, disse Jesus, não apagarei o nome deles do livro da vida. Olha, Jesus está dizendo, olha, o nome não está apagado. Eu só estou dizendo para vocês, mudem, porque não é isso que eu quero para vocês. Ele diz, eu não apagarei porque não estava apagado. Ele estava dizendo o seguinte, olha, voltem para mim, se arrependam, e eu vos limparei novamente, vos lavarei novamente, e vocês serão assim também, vestidos de branco, e eu os reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, eu os confessarei diante do Pai. Jesus está dizendo, olha, não me nega diante dos homens, não faça isso, se arrependa hoje, me confessa diante dos homens, porque o meu plano é confessar vocês diante do Pai. As promessas são essas. Para aqueles que forem vigilantes e fiéis, Cristo fez promessas de vitória e de honra. As vestes brancas simbolizando pureza, vitória e a honra de andar com Cristo no banquete celestial. O nome escrito no livro da vida, porque não serão apagados, é a garantia da salvação, meu irmão. Deus salva, e salva perfeitamente. E ainda o reconhecimento diante do Pai, uma honra máxima, uma recompensa por sua lealdade. Meus irmãos, uma coisa que a gente ouve, por exemplo, no tempo de política, né, é que às vezes o candidato, quando ele ganha, ele não recebe mais um monte de gente que ele recebia. Dava atenção para todo mundo, tirava foto com todo mundo, tinha assunto para tratar com todo mundo, e detalhe, tinha um lugar para todo mundo. Quando chegasse lá no seu reino, e muitos dizem, olha que coisa impressionante, trabalhei na campanha do fulano, ele foi eleito, e agora já não existo mais para ele. Meus irmãos, essa é a forma humana de lidar com o poder. Jesus não. Jesus disse, olha, quem está comigo, eu vou lavar as vestes dele, não vou riscar o nome dele. E outra, vai ter veste branca, porque eu vou limpar, e vai andar comigo, e eu vou dizer perante o Pai, são meus. É diferente. São as promessas, irmãos, de um Deus que não falha. A conclusão, queridos, disso, a mensagem da igreja a Sardes é um lembrete de que a verdadeira vitalidade de uma igreja não está em sua reputação ou atividades. Uma igreja não é viva por causa das atividades que ela faz, por causa da sua agenda cheia, inclusive, nem por causa da fama que ela tem. Porque estar vivo, irmãos, depende de estar nele e frutificando por meio dele. Veja, procurar realizar as coisas de Deus sem Deus é como construir torres, a semelhança que foi a Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel? Vamos construir uma torre que nos leve até o céu. Mas olha o detalhe, vamos tornar os nossos nomes
célebres. Vamos tornar os nossos nomes reconhecidos. Queridos, tentar servir a Deus da nossa forma é como construir Torre de Babel. É trabalhar muito para tornar o nome conhecido, na ambição de chegar ao céu pelo próprio esforço e obra. E Jesus está dizendo, está errado, não é assim. Primeiro, vocês são cheios do meu Espírito, porque quem está escrevendo a carta é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E agora, vocês que estão cheios do Espírito de Deus, que fazem parte do meu povo, vocês vão frutificar a partir da presença do meu Espírito em vocês. Em vocês. Então, queridos, veja, dele é a vida e dele é a direção. E precisamos nos voltar para ele em arrependimento. Ele disse, as obras de vocês não são perfeitas, são falhas. E a gente precisa se lembrar, irmãos, que a única obra que pode nos levar ao céu é a obra que Cristo realizou naquela cruz. A única obra que pode salvar o homem é aquela. Então você me pergunta, então não resta nada para a gente fazer? Bom, agora, a partir da obra que ele fez, nós fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo e para dar frutos através dessa comunhão que temos com ele. Percebe a diferença? Aliás, irmãos, essa é a marca de um cristão genuíno. Como saber se uma pessoa tem o Espírito Santo? Ah, porque ela tem dom disso, tem dom de aquilo, meu irmão. Não. O que mostra se uma pessoa tem o Espírito é o fruto do Espírito. É verdade que todo aquele que tem o Espírito Santo tem um dom. Ok? Todos que receberam o Espírito Santo têm um dom espiritual para ser útil na obra de Deus. Mas o que mostra se uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus para o testemunho e comprovação de que isso é uma realidade é o fruto. Sabe por quê? Porque dons as pessoas podem até fingir ter, mas fruto não tem jeito. Fruto é fruto. Fruto surge. Fruto aparece, se manifesta. É visível. E é por isso, inclusive, que aos Gálatas, Paulo escreve, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E quanto a essas coisas não há lei. E são obras que vão ser geradas, produzidas a partir desse fruto. Então, queridos, a carta de Sardes é uma carta também para nós. Não podemos viver na letargia espiritual, no sono espiritual. Não devemos confiar na nossa força, na nossa autossuficiência, no nosso conhecimento até. Não devemos confiar nessas coisas. Devemos nos refugiar em nosso Deus. Devemos não pensar estar vivos. Devemos estar vivos para a glória de Deus. Para finalizar, eu quero dizer um versículo para os irmãos que Jesus falou em Mateus 15, verso 15 e 16. Ele diz, olha, igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Precisamos ser, irmãos, uma igreja
que é viva, para que as nossas obras de quem está vivo sejam obras que glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém, queridos? Vamos orar, meus Deus. Pai, agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Que essa palavra, meu Pai, possa tocar no nosso coração, na vida de todos os irmãos que aqui congregam, para que haja arrependimento, para que haja, meu Pai, um comprometimento nosso de nos lembrarmos, ó Pai, daquilo que aprendemos de Ti, de guardarmos a Tua palavra e de vivermos em arrependimento constante, Pai, para que as nossas obras não sejam uma mera aparência para a sociedade, nem para nós mesmos, mas para que as obras aqui realizadas sejam obras de gente que está viva, cheia da presença do Senhor, cheia do Teu Espírito, e que isso possa frutificar lá fora, para que todos possam perceber a Tua presença em nós, e que essa luz, ó Pai, que é do Senhor, refletida através de nós, possa ser disseminada e possa impactar no tempo de trevas, para que haja um testemunho do Senhor e conversões para a glória do Teu nome. Pedimos em nome do Senhor Jesus a Tua bênção. Amém e amém. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor.